Oi, turminha! Vamos agora fazer nosso exercício de acentuação gráfica. Vamos ver o uso do acento agudo em algumas palavras, do acento circunflexo e também do acento grave, marcador do fenômeno crase. Então, nós temos aqui nossa tela inicial com esse rapaz super feliz. Eu acho que vocês vão ficar assim no dia da prova, né? Olha que ele usa a caneta com a força, parece que ele vai realmente marcar com toda certeza. Ele já sabe que vai gabaritar essa prova. Olha a alegria desse rapaz. Vocês têm que ir por esse rapaz aqui. No dia da prova, super segurança. Vamos passar aqui para os nossos primeiros exercícios. Questão número 1. Antes, vamos ver aqui que nós estamos trabalhando para a competência 1 de redação Enem. É assim? Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Vamos ver a questão 1. Você já prepara aí o caderno para ir anotando alguma coisa que for de seu interesse como justificativas para cada acentuação. Observe que eu tenho aqui algumas palavras, realmente elas estão dispostas na horizontal, né? A, B, C, D, mas eu vou aqui ficar deste ladinho, fazer todas essas que estão aqui na primeira coluna, depois eu vou para o lado de lá para não perdermos tempo. Aqui eu tenho uma palavra de 3 sílabas, gente. Eu tenho a palavra míope. A palavra míope. Muito bem. Então, eu tenho 3 sílabas, uma trissílaba. Observem que a força está na antepenúltima. Você não pronuncia miope nem miopé. Você pronuncia míope. Então, aqui eu tenho uma proparoxítona. Por isso, vou acentuá-la. Simples. Aí no seu caderno você depois pausa o vídeo, quando for vê-lo outra vez, e anota a justificativa para esta acentuação. Esta é uma palavra proparoxítona. Muito bem. Vamos colocar um acentinho maior. Turma, se você não fizer a separação primeiro e depois não conferir onde está a sílaba tônica, você não vai poder usar regras de acentuação gráfica. Muito bem. Na situação do item C, nós temos um monossílabo tônico, é verdade. E eu não falei sobre isso durante os nossos vídeos anteriores. Nós precisamos mesclar bem direitinho para não sermos repetitivos. Como eu já sabia que isso apareceria nas questões, eu deixei para trabalhar com vocês essa noção agora. Então eu tenho a palavra já, que é um monossílabo tônico. E até 2008, o monossílabo tônico era visto como monossílabo tônico não encaixado na regra dos oxítonos. Depois de 2008, eu tanto posso dizer que eu tenho aqui um monossílabo tônico, palavra de uma sílaba e tônica, como eu posso dizer que eu tenho uma oxítona. Se você me perguntar por que isso causa alguma inquietude, eu vou lhe dizer. É porque quando nós falamos que a oxítona é uma palavra de última sílaba forte, a pessoa que está ouvindo essa frase naturalmente pensa: bem, se a última é forte, então a penúltima é fraca. Não há último sem haver algo anterior, é claro. Mas não se incomode com isso. O acordo ortográfico incluiu nas oxítonas as monossílabas tônicas. Então, você pode aceitar em uma questão, mesmo sem concordar, que você está diante de uma monossílaba ou de uma monossílaba tônica, desculpem, ou de uma oxítona. Gente, num caso ou no outro, terminando em AEO, seguidos ou não de S, haverá um acento. Então aqui eu nem vou separar, porque a palavra só tem uma sílaba, né? Claro, mas você tem 2 justificativas. Ou a antiga monossílaba tônica terminada em AEO, seguido ou não de S, ou oxítona terminada em AEO, seguido ou não de S, em ou ens. Gente, vamos ver aqui o item E. Uma palavra de uma sílaba, réus. Nós já falamos nos vídeos anteriores sobre ditongos abertos e ditongos fechados. Mas eu falei parcialmente. Eu disse quais são os ditongos abertos, ei, eu, oi, e disse quais são os ditongos fechados, ei, eu, oi. Ei, eu, oi, abertos. Ei, eu, oi, fechados. Muito bem, mas eu falei parcialmente porque eu falei só no que diz respeito às paroxítonas. Eu disse nos vídeos anteriores que o acordo ortográfico determinou, em 2008, que quando eu tenho uma sílaba tônica em paroxítona, que é um ditongo aberto,
o acento não existe. Então, antes existia, na palavra ideia, por exemplo, na palavra tramóia, na palavra joia, mas agora já não existe. Mas, turma, essa restrição é relativa apenas aos paroxítonos. Aos monossílabos tônicos, não. Aos oxítonos, não. Portanto, vamos acentuar a palavra réus. E você já sabe por quê. Porque eu tenho o que eu posso chamar de monossílabo tônico terminado em ditongo aberto ou oxítono terminado em ditongo aberto. A palavra rádio é uma paroxítona terminada em ditongo. Eu tenho 2 sílabas na palavra rádio. Rádio. Se eu falo a palavra mais rapidamente, eu separo em 2 sílabas. Se eu falo a palavra mais lentamente, o que é menos comum no nosso português brasileiro, eu separo em 3. Ra, di, o. Aqui eu tenho a justificativa de estar diante de um paroxítono terminado em ditongo. E os paroxítonos terminados em ditongo têm acento sim. Se eu gostar de falar mais lentamente, eu separo da seguinte forma. Ra, di, u. É o que nós chamamos de proparoxítona aparente. Mas, como eu disse a vocês, os brasileiros preferem a primeira forma. Ambas são legítimas, aceitáveis, não há problema algum. Se eu preferir usar as 3 sílabas, eu vou também usar o acento, porque estarei diante de uma proparoxítona. E toda proparoxítona tem acento. Então, o que chegar está aceito. Vamos então só apagar aqui essa de baixo, vocês já sabem que é possível, para ver a palavra bônus. A palavra bônus tem 2 sílabas. A palavra bônus tem 2 sílabas. A penúltima sílaba é a forte. Pronto, resolvido. Então aqui eu tenho uma paroxítona, penúltima sílaba forte, terminada em US. Você sabe que as oxítonas têm acento quando terminam em AEO, seguidos ou não de S e em OENS. E as paroxítonas quando não terminam assim. É exatamente o contrário. Então, perfeito. Algo que eu não havia dito ainda, mas as paroxítonas terminadas em ão ou em an também são acentuadas. Rita-se quer dizer que essa palavra tem 2 acentos? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Esse tio é um marcador de nasalidade. Ele não é marcador de sílaba tônica. Se ele estiver em uma sílaba tônica, será por coincidência. Mas a sílaba tônica é or. Você não fala orfão, aquele menino está orfão. Você diz órfão. Esse tio nada tem com tonicidade. Então aqui ela só tem um acento mesmo. O tio é uma notação léxica, mas não é um acento. A palavra órfã também, porque os paroxítonos terminados em ão ou an têm acento. Gente, no item M, nós temos uma vogal repetida. E essa vogal repetida é fechada. Leem. Você não pronuncia leem. Essa vogal fechada, repetida, não pode mais receber acento desde o ano de 2008. Então, não há mais acento. Não confundam. E não confundam isso aqui com a regrinha que eu expliquei ontem dos verbos terminados em. Naquele caso, nós não temos a vogal repetida, como no verbo ter ou no verbo vir. Eles têm no plural com circunflexo, eles vêm do verbo vir no plural com circunflexo. Isso aqui não é o mesmo caso, aqui é o verbo ler. Muito bem, vamos para a outra coluna. Aqui nós temos uma palavra de muitas sílabas. Cis, de 5 sílabas. Ti-amus. Insistíamos. A tônica é a ti, ou seja, a antepenúltima sílaba. E por ser uma proparoxítona, vamos acentuá-la. Vamos acentuá-la. Como vamos acentuar também aqui, antes que eu esqueça, bônus e órfão. Muito bem, turma. Vejam bem. Rita-se, eu posso dizer que esse acento se deve também a existir um hiato? Não. Existe um hiato realmente. Eu tenho aqui um hiato, não resta dúvida. No entanto, eu não tenho acento por essa razão. Por quê? Eu teria acento no i do hiato por essa razão se ele fosse a segunda vogal. Mas vejam que ele é a primeira, a segunda é o A. Pessoal, no item D,
eu tenho uma situação semelhante à de réus. Eu tenho uma palavra terminada em ditongo aberto, anéis. Eu nunca direi anéis e sim anéis. Então, eu tenho uma palavra oxítona terminada em ditongo aberto. E você sabe que as oxítonas e as monossílabas tônicas, que também hoje são consideradas oxítonas, têm acento quando terminam em ditongo aberto. É o mesmo caso de zóis, terminada no ditongo ois, aberto. Vamos à situação de táxi e de biquíni, palavras terminadas em i e palavras de penúltima sílaba forte. A sílaba forte de táxi é TA, não é isso? É uma paroxítona terminada em i, ou seja, é uma paroxítona terminada diferentemente de AEO em OENS. Então, eu vou colocar acento em táxi. Já biquíni, vamos separar aqui táxi, para você lembrar. Já biquíni tem 3 sílabas. A segunda sílaba é a forte, é a tônica, e ela termina em i. Também diferentemente de AEO em OENS. Vamos acentuá-la. No item L, nós temos uma situação de vogal repetida, como em LEM, é a mesma situação, vogal repetida, nos 2 casos, tônica. Então, não há acento nesses casos. E também não há acento no verbo ver, em sua terceira pessoa do plural do presente. Eles veem, elas veem, porque aqui eu tenho uma repetição de vogal fechada. Vamos à nossa questão número 2. Vamos ver. Agora, continuando com a acentuação para hiatos especialmente. Vamos lá. Muito importante é agora vocês diferenciarem, aproveitarem essa oportunidade de diferenciar o hiato do ditongo. Observem que no item A da minha questão, em que eu peço para que você continue acentuando, você não poderia deixar o A na mesma sílaba do I, porque se você fizesse isso, você leria saiste. Então, eu vou separar porque eu leio separadamente, então eu separo na escrita também. Saíste. Vou aproveitar e vou separar todas as palavras, tá? Vamos ver. Essa palavra do item B é uma palavra escorregadia. Você só vai saber quem é essa palavra se você estiver diante de uma frase. Porque aqui eu posso estar diante do verbo pretérito imperfeito sair. Eu saía todas as noites com meus amigos, tu saías, ela saía com os amigos, nós saíamos, vós saíeis, elas saíam. Então aqui é um passado perfeito. Aliás, desculpem, imperfeito. Vou colocar aqui pretérito imperfeito do verbo sair, né? Já pus meu acento. Por quê? Porque o i de sair é a sílaba tônica. Razão número 1. Razão número 2 é a segunda vogal do hiato. Razão número 3, está sozinho na sílaba ou no máximo com um S. No caso, está sozinho. Razão 4, não é repetido, não é se ia. Não há 2 is, há só um, não é repetido. E razão 5, não há um ditongo antes. Então, aqui eu estou relembrando aquelas regrinhas dos nossos vídeos anteriores, de algum deles em que eu discuti hiato com vocês. Então, aqui eu tenho um pretérito imperfeito. Aproveitando a ocasião, vamos para o item A outra vez. É a mesma situação, a diferença é muito pequena. No item A, o I é tônico, o I é a segunda vogal, a diferença é que tem um S, mas se houver um S, pode. Só não pode se for outra letra, mas se for apenas o S, pode. Ou sozinho ou com o S. Gente, mas por que eu digo que a palavra que está aqui no item B é escorregadia? Porque eu posso ter saía, eu posso ter também saia, como verbo no imperativo afirmativo, em que eu ordeno algo a alguém. Eu ordeno ou eu aconselho. Então, aqui, eu, neste caso, teria um ditongo. Esse I não seria mais de um hiato, porque eu pronunciaria completamente diferente. Aqui eu tenho saía e aqui eu tenho saia. E eu ainda poderia ter o substantivo saia, que é o nome de uma peça do vestuário feminino. Então, saia
tem ditongo, tanto quanto saia imperativo. Aqui eu tenho substantivo. Então, vocês só vão saber se essa palavra deve ter acento ou não se vocês virem a palavra numa frase. Por enquanto, vamos ficar com essa incógnita. Mas aqui os 3 casos estão explicados. Vamos para a palavra do item C, que é igualmente escorregadia. Eu posso ter o verbo com o hiato, em que eu conjugo o presente do indicativo. Eu saio sempre, tu sais, ele sai, nós saímos, vós saís. Eu tenho a pessoa vós, do presente do indicativo. Vós saís. E eu tenho, nesse caso, um hiato. O I é a segunda vogal, está acompanhada de um S, isso é permitido, é tônico, não há ditongo antes, passa para frente e joga o acento. Eu posso ter também o presente na pessoa tu. Tu sais. E se a pessoa for o tu, eu tenho um ditongo, não é isso, gente? Eu tenho um ditongo, né, pessoal? Porque, ó, eu saio, tu sais. Não é tu saís. É tu sais. O vós é que traz o hiato. E eu ainda tenho, gente, a possibilidade do plural de sal. Substantivo, plural de sal. Não é assim? O sal, os sais, que também tem uma situação de ditongação. Então, aqui eu não vou confundir. E, claro, como no item anterior, eu vou depender da frase para saber qual das 3 situações existe. É isso. Vamos para o item D. Aqui eu tenho sair, eu vou separar, porque se eu não separar eu vou ler sair, eu vou sair. Eu não falo eu vou sair. Então eu tenho um ditongo, eu tenho um hiato. Neste caso, eu não posso ter acento, né, gente? Por quê? Porque a única letra que admite o acento estando com o I é o S. Então aqui eu não posso ter esse acento. É o mesmo caso de saindo. Na hora em que eu separo as sílabas de saindo, eu não posso usar acento porque esse N impede a acentuação gráfica. A única letra que admite o acento no hiato, no I, estando do lado desse I ou de um U, é o S. Tá bom? Pessoal, observem aqui esse par. Raiz e raízes. Raiz, como eu separo raiz? Assim, não é, gente? Olha. Esse Z impede a acentuação do I, tanto quanto esse N em saindo e esse R em sair. No entanto, quando eu separo a palavra em sílabas no plural, o I fica sozinho. E por essa razão, eu ponho o acento. Por quê? Vamos recapitular, gente, que a gente está já finalizando a questão. Eu tenho uma sílaba tônica, o I ou U do hiato é a segunda vogal do hiato, está sozinho com a letra S, não é repetido e não tem o ditongo antes em caso de paroxítona. Rita, se pelo amor de Deus é regra demais, são 5 regrinhas para o hiato que nós estudamos no vídeo passado. Você vai exercitando, para o vídeo, pausa o vídeo, anota alguma coisa e você vai dominar. Vamos ver aqui, rainha. Por que rainha não tem acento? E eu gostaria de que você escrevesse aí no seu caderninho a 6ª e última regra. Porque quando há NH, não é possível haver acento. Mesmo que este NH esteja, obviamente, numa sílaba. Então aqui eu não tenho acento. Vamos recapitular nossa questão? Temos acento em saíste, temos acento talvez no item B, eu não sei dizer, talvez no item C, não temos no D, no E, no F, temos no G e pronto. Em rainha não, por causa do NH. Vamos fazer uma questãozinha de crase, gente? Vamos esquentando aí nossos esforços para conseguir exercitar muito. Além das 4 questões que você tem aqui durante o vídeo, você tem mais 4 para aprofundar. E você sabe que para cada uma das outras 4 você tem os seus comentários para seguir. Nós colocamos comentários e gabaritos para vocês. Você está com a super equipe do IFCE. Você
vai ficar como aquele rapaz do início aqui da capa dos nossos vídeos. Você vai ficar sorrindo com a caneta na mão, prontinha para marcar, sem dúvida alguma. Vamos lá. Questão 3. Use o sinal grave se o recomendar como obrigatório a norma culta. Em casos facultativos, assinale o item. Preste atenção. Você só vai usar se for obrigatório. Se for opcional, você não usa. Só marca o item. Vamos lá. Vocês sabem que a crase tem uma íntima relação com o artigo definido. E vocês precisam lembrar que o artigo definido, evidentemente, torna algo definido. Fala de algo conhecido. Fala de algo previsível. Vamos lá. Quando eu digo que foi à delegacia do bairro, alguém foi à delegacia do bairro, eu não estou dando a entender que a pessoa foi a qualquer delegacia. Foi a uma delegacia específica. E como foi uma delegacia específica, eu realmente tenho uma situação de uso do artigo definido. Esta é uma delegacia definida, não é qualquer delegacia, é a delegacia do bairro. E como quem vai a algum lugar, eu vou então fazer um casamento entre a preposição a e o artigo a. Então vejam, a minha delegacia está especificada. A minha delegacia é definida. Tenho artigo definido. Tenho artigo definido por essa razão. Não adianta você decorar regras de crase sem entender o fenômeno. Não adianta, você tem que entender melhor, com mais profundidade. Foi às delegacias. Pelo que eu entendi, aqui eu não tenho como escapar da crase. Por que não, Rita C? Porque não existe preposição a. Desculpa, gente. Não existe preposição as, existe preposição a. Preposição as, não. Então, com certeza, existe um artigo as aqui. Na verdade, esse S me faz entender que, além da preposição que o verbo ir exige de mim, eu ainda tenho o artigo as. Então, como é um caso de plural com esse S, com certeza eu tenho artigo definido. Se eu tenho artigo definido e eu tenho um verbo que exige preposição a, quem vai a algum lugar, eu tenho o sinal grave marcador da crase. Rita C, e se fosse para as delegacias? Aí não teríamos, porque nós teríamos o artigo as e a preposição já seria outra, seria a preposição para. Aqui eu tenho porque eu tenho preposição a e artigo as. Vamos em frente. Observem aqui que eu tenho um a, eu não tenho as, eu tenho a, e eu tenho delegacias no plural. Isso acaba de me fazer ver que eu estou sem artigo. Se eu tivesse um artigo aí, evidentemente, turma, esse artigo seria as, para acompanhar delegacias, que é uma palavra feminina plural. Jamais isso aqui será um artigo. Se fosse um artigo, traria um S, para acompanhar o substantivo plural. Então, esse a é apenas uma preposição. Se esse a é apenas uma preposição, obviamente, eu não vou ter sinal grave, porque ele precisaria ter um artigo com ele para ver a crase. Então, esse a é apenas uma preposição. Tenham muito cuidado com essas noções, que regras decoradas, soltas, sem contextualização, podem fazer vocês se perderem. Vamos lá. Não vou à festa de hoje. Será que eu estou falando de uma festa qualquer? Eu costumo sair todos os sábados para ir a alguma festa, e hoje eu estou dizendo que eu não vou a nenhuma festa hoje. Hoje eu não vou a festa alguma. Ou eu estou falando de uma festa específica, a festa de hoje. É a festa de hoje. É uma festa específica, determinadíssima. Por essa razão, vai haver um artigo. Se vai haver um artigo, eu vou usar o sinal grave, porque eu sei que além do artigo ainda tem a preposição a, não é isso? A festa da padroeira, gente, está especificada? Está sim, não é uma festa qualquer, é a festa da padroeira, tá? Então aqui eu vou outra vez agir como eu agi no item 4, é uma festa específica. Portanto, é uma festa acompanhada de um artigo definido, porque ela também está definida.
Finalizando a nossa questão, não vou à festa de padroeiro. Olha a diferença. No item 5 é a festa da padroeira, uma festa que todo mundo sabe que vai acontecer aqui na minha cidade. Aqui no item 6, eu estou dizendo que eu não gosto de festa de padroeiro. Eu não vou a festa nenhuma de padroeiro. Quando é festa de padroeiro, eu não vou. Então, aqui eu não tenho uma determinação. Eu não vou a festa de padroeiro nenhum, em geral. Então, como eu não estou me referindo a uma festa específica, mas a qualquer festa de padroeiro, eu estou sem artigo. E se eu estou sem artigo, eu estou também sem crase. Tranquilo? Vamos a mais uma de crase para ficar bem craque. E olha, além dessas questões de crase, vocês têm muitas outras no nosso material. Eu digo muitas outras porque eu dividi no material extra 2 questões, mas elas têm muitos itens, tá? Vamos em frente para o último. Olha aí, gente. Mais 6 itens. Faça como na questão anterior. Regrinhas extras vão aparecer ainda, tanto nesta questão como nas outras que estão sendo gabaritadas na sua sala, né, na sua sala de aula, lá no nosso materialzinho, no nosso módulo de apoio e comentadas. Eu tenho aqui uma situação com a palavra distância. E você já sabe que só há sinal grave com a expressão à distância se ela vier especificada. Se for uma distância conhecida de todos, conhecida das pessoas que estão conversando. Como aqui ela é indefinida, não se diz que distância é, então eu continuo sem crase. Por quê, gente? Porque a distância está indefinida. Rita, se eu dissesse assim, a distância prevista no manual, bom, se ela está prevista no manual, você que leu o manual sabe qual é, e eu que li o manual também sei qual é. Nesse caso, ela seria definida. Não é o caso. Foi a casa, mas logo voltará. Outra regrinha que você precisa conhecer. Quando você não especifica a casa, subentendendo-se assim que você fala da sua casa ou da casa de alguém, mas não quis especificar, você não tem sinal grave. Então, essa casa, como a distância, não está especificada. Mas, Rita, se mesmo eu sabendo que é a minha, no caso da palavra casa, é necessário que venha uma especificação escrita ou falada. Está bem? Agora sim, no item 3, foi a casa dele. Agora existe uma especificação e eu uso o sinal grave. Entendida a diferença? No item 4, foi a casa, vírgula, a qual parece assombrada. Item 5, foi a casa, sem vírgula. Gente, isso faz uma diferença tremenda. Quando eu retiro a vírgula, esta oração do item 5 se torna uma oração adjetiva restritiva. Ela está identificando a casa. Existem várias casas, mas você foi exatamente a casa que parece assombrada. Então, eu estou aqui especificando a casa se eu retirar a vírgula. Portanto, vou ter um sinal grave no item 5. Já no item 4, a presença da vírgula faz que a oração seja adjetiva explicativa. Ela não tem a função de restringir, de apontar, de identificar. É apenas um detalhe. E aqui eu fico sem crase. Olha só, que interessante, né? E no item 6, para finalizarmos nossos exercícios, todos se trajavam a 1960. Em um dos nossos vídeos, eu disse que às vezes há uma expressão subentendida. A moda de, a maneira de, a moda de 1960, turma. Essa expressão veio subentendida, não é isso? Nós temos apenas o A e 1960. Nesse caso, você vai usar o sinal grave. É isso aí, minha gente. Agora, estudar as outras questões e, se houver alguma dúvida, vá, se comunique. E isso aqui é tudo para que você leve seus 200 pontinhos para a prova Enem na competência 1. Beijo, gente. Até breve.